Olá pessoal, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Está no ar, Jornal Litoral. E o IBGE divulgou os dados do censo de 2022. Somos 203 milhões de brasileiros. Os 9 municípios aqui da Baixada Santista reúnem 1.805.451 pessoas, um crescimento de 8,49% em relação ao último censo realizado lá em 2010. Nós temos uma tela, inclusive, para ilustrar os números para você. Aí a cidade de Santos liderando, né? A cidade de Santos continua, então, tendo a maior população. São um pouco mais de 418 mil habitantes. São Vicente, que tinha até 2010 a segunda colocação, perdeu o posto para Praia Grande, pessoal. Pois é, Praia Grande agora é a segunda cidade que tem mais pessoas. São 350 mil praia-grandenses. Os vicentinos somam 329.844 moradores. Bertioga é o município que teve o maior aumento nesses últimos 12 anos, um crescimento de 34,7%. Em compensação, Cubatão foi a cidade que mais perdeu população, uma queda de 5,26%. Agora vamos falar dos números do Litoral Norte. São 344 mil habitantes, um aumento de 22% em relação ao último censo de 2010. Vamos conferir o telão então, está aí na tela para você, 134.800 moradores na cidade de Caraguatatuba, que continua sendo a cidade mais populosa e também com o maior salto populacional. Um crescimento de 33,75% em comparação à última pesquisa realizada lá em 2010. 134.875 habitantes, então, em Caraguatatuba, Ilhabela com 34.900, São Sebastião 81.500 e Ubatuba 92.900. Está aí a tela para você. E para destrinchar esses números para você, eu recebo aqui na bancada Luciano Simões, economista. Nós vamos falar sobre esses números do IBGE aqui no nosso litoral. Seja muito bem-vindo, Luciano. Uma boa tarde para você. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Luciano, o crescimento no país, de forma geral, de forma macro, foi muito pequeno. Inclusive, é o menor crescimento da história desde que foi feito o primeiro censo nesse país. 6,5% de crescimento nesses últimos 12 anos. A Baixada Santista tem um número um pouquinho superior, são 8,49%, e o Litoral Norte até mais, 22%. O que significa isso? O que tem de diferente numa visão macro de país, de forma nacional na economia e a nossa região? Boa tarde mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos lá. O contexto econômico, toda vez que você está falando de demografia, as questões populacionais, ele vai refletir na economia daquela região. E pensando no contexto de união, a redistribuição dos impostos que a União recebe é dimensionada também de acordo agora com esse novo valor do município. Traduzindo, se o município, dos últimos 10 anos, ele retrocedeu, significa que ele tecnicamente precisa de um menor volume de impostos. Certo. Então, as capitais e os municípios que tiverem, nós tivemos pouco mais de 40% do Brasil retrocedendo, enquanto que houve naturalmente uma migração para outros municípios que então aumentaram. Esses municípios que retrocederam, tecnicamente em 2024, no orçamento da União, receberão uma menor carga de impostos. Aos municípios que tiveram um acolhimento populacional por conta, muitas vezes, até do movimento de êxodo, ou seja, uma cidade está um pouco mais evoluída, com melhor condição de assistência, o urbanismo ou as questões residenciais, né, um pouco melhores, as pessoas procuram, né, até mesmo pelo chamado êxodo socioeconômico, que é quando um custo de vida numa cidade fica caro, e aí a gente acaba migrando para uma cidade semelhante ou próxima. Então, essa migração, ela acaba trazendo esses números. Santos, tecnicamente, né? Exatamente o que eu ia chegar. Na cidade de Santos, que perdeu um pouco de população, mas ficou estável nesses últimos 12 anos, sim, né? Sim. O contexto geográfico de Santos ajuda muito, que acaba sendo, né, o formato de ilha, então a gente não tem a expansão muito vertiginosa, apenas, né, em altura com os arranha-céus que estão chegando aí nas construções. Então você tem uma modificação da população
no perfil também socioeconômico, onde gerações anteriores, 2 filhos, né? A última geração, 1 filho, e a atual nem pensa em ter filho. Então é natural que, né, o contexto, não só em Santos, mas no Brasil, a gente tenha esse reflexo de uma menor população. Isso acarreta uma coisa que eu quero deixar bem clara, o contexto de mudança disso, né? As pessoas estão no seu dia a dia, e a importância, e até eu agradeço por esse espaço, a importância no dia a dia de se pensar no como isso vai impactar os trabalhadores. Por quê? O que a gente chama no contexto da pirâmide demográfica é, por exemplo, um dos fatores, entre outros, a aposentadoria. Como ela é feita hoje? A previdência social é baseada nos trabalhadores. Sim. Então, se eu tenho um menor número de trabalhadores, tecnicamente eu tenho mais aposentados, que houve agora em 2020 e 2022 esse movimento de aumento de aposentados referente a 2010. A população está envelhecendo, né? A população aumentou e a população trabalhadora com idade de trabalho não está no contexto, né, de equilíbrio. Ou seja, o que a gente pode ter? Um desequilíbrio previdenciário. Então, naturalmente, os governos, né, seja nos próximos semestres ou anos, poderão solicitar ali um ajuste de previdência, ou seja, mais anos para compensar, pode ser, é um dos efeitos dessa diversidade de demografia dos últimos 10 anos. Tá, os dados do IBGE ajudam nisso. E a cidade de Praia Grande? Expansão, a terceira cidade com a maior população aqui da região, e agora a segunda, e pelos próximos anos provavelmente deve alcançar Santos e até ultrapassar a cidade de Santos. Sim. No contexto, novamente, geográfico, a cidade de Praia Grande ela tem ainda uma possibilidade de expansão. Uhum. Então, é natural que as pessoas, tendo o encarecimento do custo de vida das cidades próximas, como Santos, e até mesmo, né, a própria qualidade de vida que se tem, é natural que essa pessoa ela migre para outra cidade. Praia Grande está recebendo um boom novamente aí dos últimos anos de santistas, de pessoas também que estão vindo do próprio ABC e de São Paulo, né, devido à própria condição dos últimos anos de melhoria da situação da cidade. Então, os prédios, quando você olha os últimos 10 anos, atualmente eu tenho prédios com patrimônios a partir de 1 milhão por apartamento. Coisas que há 10 anos eu não tinha, né, em Praia Grande. Então, isso é um dos reflexos que você vai trazendo. Qualidade de vida, quem é essa pessoa que mora nesse apartamento, que serviços que ela precisa. Então, em volta desse contexto, eu tenho uma melhoria de serviços educacionais, saúde, lazer, né, todos os demais que estão ali vão adequando essa nova realidade. Trazendo uma melhor qualidade, você tem então um chamamento dessas normal. Pessoas que vão trazendo aí maior Cubatão, população. O que a gente pode explicar de Cubatão? Perdeu população, 5,26%. Por causa da economia em si, é uma cidade industrial. Sim. A população, tecnicamente, né, moradora ali de Cubatão, ela manteve-se apenas um declínio por questões vegetativas, ou seja, a naturalidade, as pessoas, né, tendo esse novo perfil, não tem a intenção de ali ter filhos e tudo mais. Então a gente tem um envelhecimento natural da população de lá e os jovens dali, eles migram buscando oportunidades de trabalho. Infelizmente, também na região, nos últimos 10 anos, nós tivemos um empobrecimento no contexto de trabalho. Grandes empresas ali, sem citar nomes, mas a gente sabe que todo aquele polo industrial, ele reduziu muito a sua capacidade de trabalho e geração de emprego e renda. Então, não tendo trabalho naquela região, as pessoas naturalmente migram para outras cidades ou até sobe a serra para procurar oportunidades. Luciano, agora o Litoral Norte, para a gente encerrar nosso bate-papo, nossa entrevista. O Litoral Norte, crescimento de 22%. O que significa esse número? Novamente, a busca de oportunidades ou até de custo de vida mais barato, tendo essas cidades dos últimos 10 anos no Litoral Norte conseguido gerar o estabelecimento de condições mínimas de trabalho, educação, ambientes de geração de emprego e renda, até mesmo a questão urbanística, né? São cidades que já vinham de um princípio de turismo. Esses serviços prestados ao turismo, seja um hotel, seja um restaurante, seja outros demais serviços, eles acabam evoluindo. As pessoas daquela região começaram a receber os visitantes e esses visitantes dão mais
são apenas de ida e volta, começaram a gostar da cidade e estabelecer serviços e os profissionais começaram agora a gerar outros serviços. Então você não tem mais falta de alguns serviços, você está tendo uma evolução. E é natural nessa evolução econômica que as pessoas acabem se estabelecendo. Poxa, se eu tenho aqui frente ao mar, um custo de vida menor, tenho qualidade de vida, tenho escola para o meu filho, urbanismo, asfalto, esgoto, o que mais? Então as pessoas tendem a ter aquela movimentação especulativa de, olha, estou sossegado, tenho um serviço, consigo trabalhar em home office. Né? Muita gente dessa adaptação pode procurar um pé na areia ali para se estabelecer. Então é um viés, na verdade, dos próximos anos que também essa região possa receber novos moradores. Luciano Simões, nosso tempo é curto. Agradeço demais a sua participação no Jornal Litoral de hoje para explicar esses números do Censo 2022 do IBGE. Obrigado mais uma vez. A participação do Luciano Simões aqui no Jornal Litoral você pode rever daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube.